Eu me chamo Padre Edinardo de Oliveira, da comunidade Shalom, da comunidade de vida. Sou de Fortaleza, sou cearense, membro da comunidade desde 2006, né, e padre desde 2017. Estou aqui para dar um pequeno testemunho de discernimento, né, do meu estado de vida, do meu caminho para o sacerdócio. Como falei para vocês, eu fui ordenado em 2017, em dezembro de 2017, tenho um pouco mais de 2 anos de padre, e entrei no seminário em 2010. Entrei na comunidade, como falei no começo, em 2006. O meu caminho de discernimento, né, ele começa exatamente bem nesses inícios da comunidade, do meu caminho na comunidade, porque o chamado vocacional ele surge ali no tempo do vocacional, em 2005, foi quando eu comecei a pensar, né, nessa realidade. Mas primeiro não existia algo sobre isso na minha vida, na minha história, e começou a surgir dentro de mim esse chamado, essa atração, esse desejo pelo sacerdócio. Mas eu queria falar de alguns pontos, né, também para ajudar aqueles que talvez estejam em caminho de discernimento vocacional, né, dar alguns pontos que foram na minha vida que talvez ajudem na vida de vocês ao discernimento. Primeiro, o que é fundamental no caminho de discernimento do estado de vida? É uma postura de escuta da voz de Deus. Na minha opinião, o que não pode faltar em absoluto é exatamente eu escutar a voz de Deus. Porque discernimento vocacional passa por elementos humanos, passa por avaliações, né? Eu digo uma passagem que me ajudou muito, né? Me acompanhou muito no caminho de discernimento vocacional, talvez seja bem árida, né, para algumas pessoas, né? Mas é aquela passagem que fala do rei, que Jesus que fala do rei, né, que tem que medir se é capaz de guerrear ou não contra o outro exército, e se não for capaz, ele tem que pedir paz antes que o exército chegue. Então, essa passagem que exorta a avaliação das capacidades para entrar numa realidade, num combate, né, numa situação. E eu me confrontava muito com isso, né? Eu tenho condição, né, humana de dar essa resposta vocacional. E vocação tem a ver, discernimento vocacional tem a ver com isso. Mas o fundamental para um discernimento vocacional é escutar a voz de Deus. O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus para você, para mim? Porque se eu for olhar para alguns elementos humanos, né, a minha história, tive grandes experiências com padres, não tenho nenhum padre na minha família, não tenho nenhuma um background que possa ali me colocar talvez mais inclinado para o sacerdócio, mas Deus me chamou. Deus me chamou nessa época ali, 2004, 2005, quando eu comecei a ter os primeiros pensamentos a esse respeito, Deus colocou dentro de mim essa pequena semente que aos poucos foi brotando, foi crescendo e foi adquirindo, foi tomando espaço dentro de mim. Então, o primeiro elemento fundamental é escutar a voz de Deus para que eu possa fazer um bom discernimento. E essa escuta passa, sobretudo, e em primeiro lugar também, pela oração. Ser um homem de oração. Vida de oração entendida no sentido largo do termo. Vida de oração como vida sacramental, vida de oração como parar para rezar, estudar, ler a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus, rezar o texto, né? Vida de oração entendida nesse sentido mais amplo. O que é que aconteceu então, para mim particularmente? Deus colocou essa semente dentro de mim. E o meu caminho de discernimento vocacional é também um caminho muito íntimo, digamos assim. Um caminho muito interior dentro de mim. Eu tive essa semente de discernimento e fui deixando no silêncio que ela fosse ganhando espaço dentro de mim. E o que é essa semente? Né? Você pode se perguntar o que é essa semente que estava ali dentro. Como é que ela se manifestava, como é que eu entendia. Ela se manifestava de maneira bem discreta em identificações com o sacerdócio. Por exemplo, eu comecei a acolitar, né, a servir no altar quando eu era postulante na comunidade de vida, como missionário, no primeiro ano. Então foi ali a primeira vez que eu servi no altar. E aquilo ia gerando em mim
identificação. Eu ia gostando daquilo. Eu gostava de estar ali, eu rezava bem, eu me sentia unido a Deus naquele lugar. Eu comecei a rezar com algumas passagens, e algumas passagens que falavam sobre o sacerdócio geravam em mim uma identificação interior e eu me sentia animado, me sentia feliz com essa possibilidade, né? Com pensar nisso, né? Então essa identificação, essa semente, ela passa por esses elementos sensitivos, né? Por esses gostos, por esses encantamentos que eu fui tendo nesses primeiros momentos. Então, um segundo ponto, uma segunda dica que eu daria a partir da minha história vocacional é eu ser discreto no meu caminho. Discreto porque nós falávamos de escuta da voz de Deus e esse caminho é feito em primeiro lugar com você e Deus, você conversando com o Senhor. E é importante a discrição para que as pessoas não interfiram demais no meu chamado, porque as pessoas podem me influenciar. E não é ruim a influência, mas o risco é eu interpretar a voz das pessoas como voz de Deus. E isso não é saudável, né? Claro, muitas vezes Deus fala por meio das pessoas, no meu discernimento vocacional, mas os elementos exteriores, eles são corroborados pelos elementos interiores, não o contrário. Não é o exterior que vai me fazer engolir, né? Ou então me sentir ser chamado genuinamente, mas é algo que está dentro, vai encontrando naquilo que está fora uma consonância, vai encontrando confirmação naquilo que está fora. Entendem? Uma confirmação exterior, ela só é verdadeiramente uma confirmação se ela encontra eco no meu coração. Uma palavra que eu tiro, eu tiro tal palavra que uma pessoa me deu, ela é decisiva para um discernimento vocacional, ela é ou não à medida em que essa palavra encontra consonância com o caminho interior que eu estou fazendo. Não é porque fulano tomou tal palavra, abriu tal palavra e me disse que aquilo é definitivo e decisivo na minha vida. A palavra exterior, aqui eu dando um exemplo talvez até extremo, né, de uma palavra tirada, mas uma pessoa que me diz, uma identificação que alguém fala, ou algo, um evento, um fato que aconteceu que talvez eu sinta como confirmação vocacional, ela é confirmação à medida em que dentro de mim aquilo se confirma. À medida que dentro de mim vai encontrando consonância, ecoa, aquele fato vibra dentro de mim, faz meu coração vibrar. Isso é um caminho de discernimento. Fora e dentro vão encontrando essa consonância no caminho. A gente se sente chamado. Como é que eu posso me colocar diante dos outros estados de vida e encontrar, né? Como é que eu me confronto com os outros estados de vida? Eu, particularmente, nunca me senti talvez demasiadamente chamado por exemplo, a vida matrimonial. É claro que todo mundo, em algum momento da sua vida, pensa em casar, pensa em construir uma família, mas desde que o chamado ao sacerdócio foi encontrando lugar no meu coração, eu fui também encontrando nele muita. É, fui encontrando muito nele aquilo que Deus queria de mim. Então eu não preciso necessariamente provar dos outros estados de vida para encontrar o meu lugar. Talvez para algumas pessoas foi assim, para mim não foi. Então não necessariamente eu preciso provar de outras realidades para dizer que eu sou chamado àquele estado de vida, porque discernimento vocacional não é provar de tudo e ver qual é o melhor. Discernimento vocacional, como eu disse, é encontrar o que é que Deus quer de mim, como é que o meu coração vai vibrando, quais são as cordas que fazem vibrar, as notas, os tons que fazem vibrar o meu coração. E encontrando esses tons, eu vou então descobrindo o que é que Deus quer de mim. Então não é necessariamente me confrontando com todos os estados de vida. É claro que eu preciso manter o coração aberto para as outras dimensões. Então, se eu desconfio de algum, se eu não vejo em algum estado de vida um caminho de santificação, isso já pode ser um empecilho.
para um discernimento vocacional. Porque a escolha pelo estado de vida é uma escolha, claro que baseada naquilo que Deus quer de mim, me criou, mas ela não deixa de ser uma opção, uma escolha, um ato de vontade. Se eu não ver nos outros estados de vida coisas positivas, bens, eu não estou mais optando entre vários bens, mas eu estou optando entre um mal e um bem. E entre um mal e um bem, é claro que eu vou optar pelo bem, se eu me sinto chamado a estar com Deus, se eu me sinto chamado a cumprir, a fazer a vontade de Deus. Então eu preciso como que tirar as areias dos meus olhos para que elas não me impeçam, elas não sejam um empecilho para que eu veja nos outros estados de vida coisas boas. Então, se você não provar das outras dimensões, mas avaliar qual é a maneira que eu olho para os outros estados de vida. Qualquer um deles, o sacerdócio, o matrimônio, o celibato, eu vejo os bens que existem naquela realidade, eu vejo que aquilo pode ser um caminho de santificação pessoal e comunitária, eu posso servir à igreja e à humanidade naquele estado de vida. Né? Então, ver aquele estado de vida perdão, como um bem, como um dom, como uma graça. Isso é, sim, fundamental para que eu possa discernir o meu estado de vida. Então é isso, que Deus te abençoe. Eu espero, de alguma forma, ajudar, né, ter ajudado com esses pequenos pontos, né, quanto ao meu discernimento de estado de vida pessoal. E uma outra coisa para finalizar mesmo, né, o ver pessoas boas pessoas, bons exemplos vocacionais são muito importantes no discernimento do estado de vida. Né? Para mim também foi muito importante esse ver um irmão, padre, alguém que eu admirava, uma boa homilia, um bom serviço a Deus, aos pobres, a vivência comunitária deles, né? Como isso era importante para um bom discernimento vocacional. Então, saber ver pessoas e olhar para as pessoas que são exemplos daquele testemunho para mim, daquela vivência, daquela vocação, para eu perceber e ver se realmente aquilo provoca, né, faz vibrar mais uma vez usando essa imagem o meu coração. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Shalom.